bom dia! Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. A sexta-feira chegou e nada melhor do que começar ela bem informados, não é? Hoje temos notícias sobre comportamento dos brasileiros, economia e, claro, dicas e prestação de serviço. Vamos aos destaques. 8 em cada 10 famílias estavam endividadas em setembro. STF forma maioria para que licença maternidade comece a contar a partir da alta. Nos destaques internacionais, Reino Unido deve definir seu novo primeiro-ministro na próxima semana. E já que hoje é sexta-feira, trazemos uma dica de passeio para os apaixonados por automobilismo. A história da Fórmula 1 está sendo contada em mais de 150 itens na exposição 50 anos de GP no Brasil. Tudo isso a partir de agora. A gente começa falando sobre o endividamento das famílias. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, em setembro, a inadimplência chegou a 8 em cada 10 lares brasileiros. A pesquisa considera dívidas a vencer no cheque predatado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e também de casa. Ao mesmo tempo, o número de famílias que atrasaram o pagamento das contas de consumo ou de dívidas também cresceu em setembro, alcançando 30% do total das famílias no país. O alto patamar de endividamento e de inadimplência acontece em um momento de puxada nos juros para conter a disparada da inflação. Mas olha só, por outro lado, as famílias estão otimistas com a melhora do cenário econômico e a intenção de consumo cresceu em outubro. Essa foi a 9ª alta seguida mensal no indicador da CNC. A Confederação Nacional do Comércio informou que a intenção de consumo das famílias cresceu 2,1% em outubro deste ano, na comparação com o mês anterior. Com o resultado, o indicador atingiu 87 pontos na escala de 0 a 200. Essa foi a 9ª alta seguida do indicador e pode ser explicada por fatores como a deflação dos últimos meses, o crescimento do emprego formal, a transferência de renda e as contratações de crédito. O nível de consumo atual subiu mais, mas a perspectiva de consumo também registrou alta. Na comparação com outubro de 2021, o crescimento chegou a 18,9%, com destaques para a renda atual e a perspectiva profissional. A intenção de consumo cresceu mais nas famílias com renda mais baixa, em relação a outubro do ano passado. E entre quem ganha mais de 10 salários mínimos, também houve crescimento. Em São Paulo, mais de 228 mil veículos de propriedade de pessoas com deficiência estão isentos do pagamento do IPVA. Os donos de carros que já tinham isenção em 2020 e 2021 continuam sem obrigação de pagar o tributo, desde que não tenha feito a transferência do veículo. A cobrança do IPVA para esse grupo, que estava suspensa até o dia 31 de julho deste ano, foi cancelada em definitivo. De acordo com a Secretaria da Fazenda, quem pagou as parcelas do IPVA no início do ano, antes da suspensão, pode pegar o dinheiro de volta sem precisar solicitar. E o Supremo Tribunal Federal formou maioria para que a licença maternidade comece a contar a partir da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido. A medida é válida para os casos em que a internação ultrapassar 2 semanas. A votação começou na quinta-feira em plenário virtual e deve terminar hoje. A ação do partido Solidariedade questiona trechos das leis do trabalho CLT e da lei que trata benefícios da Previdência Social. Segundo a ação, as legislações devem ser interpretadas de forma a garantir a proteção à maternidade, à infância e ao convívio familiar. Segundo o partido, a Justiça vinha dando decisões conflitantes em casos de nascimento de bebês prematuros e com internações longas, estabelecendo que a data do parto era o marco para a licença. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, o ministro Edson Fachin. Para ele, sem a ampliação, a convivência fora do ambiente hospitalar entre mães e recém-nascidos acaba conflitando com o direito social de proteção à maternidade e à infância assegurado pela Constituição. Para a gente ter uma ideia da importância dessa medida, de acordo com o Ministério da Saúde, nascem cerca de 280 mil bebês prematuros por ano no país e que demandam essas internações mais longas.
E agora a gente fala sobre a nova regra aprovada ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral para o combate às fake news. A medida dá mais agilidade, já que os ministros do tribunal poderão determinar a remoção em no máximo 2 horas das notícias que eles entenderem que não correspondem à verdade dos fatos. Vamos conferir. A resolução estabelece que, depois da decisão que determine a retirada do conteúdo com informação falsa ou ofensiva em uma rede, as publicações que repliquem aquele tema em outras páginas ou plataformas também deverão ser retiradas do ar por determinação da presidência do TSE, sem necessidade de uma nova ação judicial, o que torna o combate à desinformação mais ágil e amplo. Uma vez a nossa assessoria de desinformação verificando que aquele conteúdo, aquele vídeo, aquele áudio foi repetido, o mesmo conteúdo, não haverá necessidade de uma nova ação, de uma nova representação, de uma nova decisão judicial, haverá extensão e a imediata retirada dessas notícias fraudulentas. A aprovação da nova resolução ocorreu na sessão da Suprema Corte Eleitoral nesta quinta-feira, um dia depois do presidente do TSE se reunir com representantes das principais plataformas digitais para discutir ferramentas de enfrentamento às fake news para o segundo turno das eleições. Segundo o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, as denúncias de desinformação às redes sociais aumentaram em mais de 1.600% se comparado às eleições de 2020. Aumentou também a violência política na internet. O presidente do TSE também apelou diretamente aos advogados dos candidatos à presidência para reduzir a animosidade na campanha e construir um diálogo sem discurso de ódio. Sabemos todos que não leva a nada, simplesmente leva a uma corrosão da democracia. Então, exatamente por isso a necessidade de um procedimento mais célere no enfrentamento à desinformação. Na sessão desta quinta-feira, o TSE também aprovou a proibição do pagamento de publicidade 48 horas antes e 24 horas depois da votação. Agora a gente fala do tempo. A sexta-feira começou com chuva em várias regiões do país e a previsão é de que o final de semana continue assim. Existem alertas de tempestade ativos do IMET para todo o sul, sudeste e parte do centro-oeste. A gente confere agora como ficará o tempo hoje e também no final de semana, afinal, ele está chegando. A gente começa falando de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A máxima na capital é de 26 graus, com previsão de chuva a qualquer hora do dia nesta sexta-feira. E no final de semana, o tempo segue instável. Apesar do calor, as chuvas deverão continuar por lá. A máxima prevista para o sábado é de 27 graus e para o domingo, 29. Em Porto Alegre, o tempo também vai ficar encoberto. A máxima prevista para hoje é de 23 graus, com previsão de temporais. No sábado, as chuvas continuam na região, mas o sol deve voltar a aparecer. A máxima prevista para o sábado é de 23 e para o domingo de 21 graus. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu agora aqui na região central. Na região aqui da Praça da República, olha só, está bem coberto. A cidade amanheceu com chuva forte em diversos pontos e a previsão é de que ela volte a qualquer hora do dia. A máxima para hoje pode chegar aos 24 graus. No final de semana, a temperatura vai cair um pouquinho, com máxima de 22 para o sábado e 20 graus para o domingo. E veja a seguir, Reino Unido deve definir seu novo primeiro-ministro na próxima semana. E já que hoje é sexta-feira, trazemos uma dica de passeio para os apaixonados por automobilismo. A história da Fórmula 1 está sendo contada em mais de 150 itens na exposição 50 anos de GP no Brasil. Nós voltamos já! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Vamos de destaque internacional.
O Reino Unido terá um novo primeiro-ministro na próxima semana. O anúncio foi feito após Liz Truss renunciar ao cargo nesta quinta-feira, depois de ter ficado apenas 6 semanas, exatos 44 dias no poder. Agora, o Partido Conservador do Reino Unido deve começar o processo para eleger um novo premier. De acordo com Graham Brady, que é o presidente do comitê que vai liderar esse processo de substituição, os candidatos deverão obter pelo menos 100 indicações parlamentares até a próxima segunda-feira. Se nenhum deles atingir esse número de indicações, uma nova votação dos membros do partido deverá ocorrer até o dia 28 de outubro. De acordo com informações do partido, diversos nomes estão entre os favoritos para concorrer ao cargo, inclusive do ex-primeiro-ministro Boris Johnson, que renunciou ao cargo em julho deste ano. Essa será a terceira troca de primeiros-ministros do Reino Unido em 3 anos, desde que o Partido Conservador assumiu a maioria das cadeiras no parlamento. O novo premier deverá enfrentar aí desafios econômicos no país, que registra uma das piores inflações em 40 anos. E os Estados Unidos afirmaram que a população dos territórios ucranianos anexados não desejavam fazer parte da Rússia. De acordo com o porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, a lei marcial imposta nas regiões só reforça que a Rússia mentiu sobre a vontade dos cidadãos ucranianos. Vamos conferir. Putin anexou essas regiões alegando que havia pessoas nesses locais que queriam tão desesperadamente se refugiar do Estado ucraniano que desejavam se juntar à mãe Rússia. Agora, Putin está revelando sua mentira ao declarar a lei marcial. Putin impôs esta semana a lei marcial nos 4 territórios ucranianos que ordenou anexar a Rússia: Donetsk, Lugansk no leste e Zaporizhia e Kherson no sul. Com isso, as autoridades russas podem reforçar nessas áreas o poder dos militares, aplicar toques de recolher, limitar os deslocamentos e proibir concentrações públicas. Autoridades ucranianas informaram que deverão introduzir apagões de emergência em todo o país para poupar energia. De acordo com dados divulgados pelo governo, pelo menos 40% das usinas de abastecimento foram destruídas pelas forças russas. A Prefeitura de Kiev pediu à população e empresas para economizarem o máximo possível no consumo em iluminação e publicidade. Na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, bombardeada há meses, a operadora do metrô anunciou que vai aumentar os intervalos entre os trens para economizar a eletricidade. Após uma reunião com as empresas de energia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que estão preparando todos os cenários possíveis para o inverno e trabalhando na criação de pontos móveis de fornecimento de energia para a infraestrutura crítica. Para combater a contraofensiva ucraniana no sul e no leste, a Rússia lançou na semana passada uma campanha de bombardeio contra infraestruturas, usando em alguns casos, segundo Kiev e países ocidentais, drones fabricados pelo Irã. Hoje é sexta-feira e para quem está em São Paulo e ainda não tem programação para o fim de semana, trazemos uma dica de passeio para os apaixonados por automobilismo. No Parque do Ibirapuera acontece a exposição 50 anos de GP no Brasil, onde o público poderá ver de perto capacetes, troféus e carros que contam a história da Fórmula 1 aqui no Brasil. Vamos conferir na reportagem especial do Dionísio Gonçalves. O Neto Machado e o Carlos, que fazem parte do grupo Confraria Grid, logo que souberam, vieram ver a trajetória dos grandes prêmios. O evento celebra os 50 anos de Fórmula 1 no país. É paixão mesmo, é paixão pelo automobilismo desde o tempo de Jacarepaguá ainda. A gente era moleque e ia acampar lá para assistir corrida, fazer um bate e volta. Logo na entrada, o visitante vai ver pela primeira vez o troféu exposto de José Carlos Patti, que dá hoje nome ao Autódromo de Interlagos. A corrida, que começou a acontecer primeiramente em São Paulo, foi transferida durante 10 anos para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, para que o autódromo fosse reformado. Recentemente, as competições voltaram a acontecer na capital paulista. A exposição apresenta algumas curiosidades. Os fãs do automobilismo vão ter na exposição uma grande oportunidade de entrar num verdadeiro túnel do tempo e visitar carros históricos, como essa réplica da Lotus de Ayrton Senna de 1985. Aqui nesse espaço são reunidas memórias de tio e sobrinho com os macacões de Bruno e Ayrton Senna. Gostei dos carros, dos pilotos, os
macacão deles, né, assim, e tirar uma foto, registrar tudo para não estar mostrando para meu filho e os familiares e os amigos. A exposição ainda conta com simuladores para quem quer ser piloto por um dia, levando o visitante a vivenciar uma experiência única. A gente tem aí os nossos monitores com as bandeiradas, fazendo você vivenciar também a regra da Fórmula 1. A gente trouxe muito acervo também dos bastidores da Fórmula 1, de safety car, que é um lugar que às vezes a gente não tem acesso, ou que a gente às vezes nem conhece todas as regras da Fórmula 1. Então a gente também tentou trazer isso para o público também experimentar e vivenciar um GP como se eu estivesse lá dentro mesmo, como se eu fosse o próprio piloto. A expectativa dos organizadores é de que 200 mil pessoas visitem o local até o dia 20 de novembro. A Fórmula 1 está resgatando esse público de uma forma mais recente nos últimos anos. Então ver esse público aqui e ver quanto eles ficaram admirados com essa história de uma época que eles não conheciam e poder ver foto, ver capacete, ver essa memorabilia mesmo, foi muito legal. E fica aí a dica de passeio. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima sexta-feira para você. Até mais.